coisa, 27%, a gente, para chegar a 30%, a gente está falando em 30 milhões de reais na educação. São aí 2 escolas da Pacaembu. Então, o que custearia com professores concursados, 2 escolas da Pacaembu já custariam os 30 milhões de reais, e a gente estaria falando em esses 30% de orçamento de educação. Então, com alguma coisa, qualquer direcionamento da prefeitura que fosse tido assim, pouco talvez mudaria no cenário geral de qualidade da educação. Então, essas são as minhas ponderações que eu tenho feito. Eu acho que a gente tem que olhar primeiro um pouquinho para dentro e especialmente naquilo que a gente consegue mexer. Hoje, a folha de pagamento projetada para 2020, a gente está falando em 425 milhões de reais. Esses 425 milhões de reais, dos 570 milhões de reais, são 75%. Então, é importante que a população sempre conheça esses números. 75% de todo o orçamento da educação é investido na folha de pagamento, para custear aí os cerca de 4 mil servidores públicos, 3.300, 3.400 professores que a gente tem, e os agentes administrativos, os cozinheiros, os demais profissionais que no dia a dia atuam na execução do funcionamento das escolas. São quantos professores? Hoje, esse número está variando um pouco entre 3.300 e 3.400 professores e chega a 4 mil servidores no total, um pouquinho mais. A gente vem fazendo as contratações. Naturalmente, agora vai chegando o final do ano, alguns professores se desligam, mas a gente vem mantendo mais ou menos esses números. Então, isso hoje, e ainda lembrando que a gente tem que abrir aí mais ou menos umas 15 a 18 escolas ainda para o ano que vem, para garantir o acesso da criança de 0 a 3 anos, para garantir a continuidade do fluxo escolar, que são as crianças da pré-escola, e também para garantir a sequência que é a educação do ensino fundamental. Então, o município está vendo isso, está se planejando para não deixar de perder a universalidade do ensino, que conquistou no ano de 2016. Então, acho que essa importante informação dos 75% de folha de pagamento, que é algo que a gente vem trabalhando para otimizar esse recurso, prevendo muito bem as atribuições, direcionando bem os recursos para o reforço escolar, para a recuperação escolar, os projetos paralelos que contribuem com a melhoria do ensino, são um plus aí nas atividades dos alunos. Isso a gente tem feito, e o que nos possibilita mais, acho que é trabalhar nesses 25% restantes, que custeia todas as reformas das escolas, que aqui seria a manutenção geral, aqui no suporte, serviço de suporte, seriam as atividades das escolas de limpeza, vigilância, recepção, portaria, então tudo que a escola precisa de recursos humanos terceirizados para funcionar, que não é uma atividade fim da Secretaria de Educação, a gente tira desse suporte geral, que hoje está em torno de 57 milhões de reais. Também tem a parte de manutenção geral das escolas, custa 36 milhões e 900 mil projetado para o ano que vem. Então, aqui são as manutenções gerais, as reformas, também tem materiais de custeio, material escolar, material didático, tudo que a escola, que o aluno precisa e que o professor precisa para as atividades das escolas. Também tem um valor de 3 milhões de reais, que é a subvenção das APMs. Subvenção das APMs é aquele recurso de 3 a 5 mil reais que cada escola recebe para fazer as suas intervenções na escola mais emergenciais, e cada escola, aí, cada conselho de escola, cada APM, aí vem atuando para o direcionamento desses recursos. Secretário, posso fazer uma perguntinha com relação às APMs? Essa divisão, ela leva em consideração o número de alunos, estudantes ou não? Leva em consideração os números de alunos, sim. E hoje apenas uma escola que tem uma dificuldade mais, que é na Franco do Amaral, que a gente está trabalhando para que ela novamente receba. Houve uma má gestão até o ano de 2014, de qualquer forma ela ficaria penalizada em 5 anos sem receber recursos para a PM, e se encerra este ano, mas a gente está regularizando a situação dela junto a banco, junto à Receita Federal, para que ela possa receber os repasses. Isso é muito triste, porque a escola acaba
sendo penalizada. Você pensar aí que cada escola recebe de 50 a 60 mil reais por ano, então aí nos últimos 5 anos sem receber faz uma grande diferença na manutenção da escola. Então a gente está tratando essa situação também. E na sequência, são recursos que a gente direciona para o terceiro setor, 32 milhões de reais, projetados para o ano que vem, que vão custear as 19 entidades que hoje geram mais de 2.500 vagas da educação infantil e também das novas escolas que serão inauguradas a partir de fevereiro. Então, a gente já projetou recursos para o Vida Nova Ribeirão, para a escola lá no Jardim Cristo Redentor. Projetamos recursos para Heitor Rigon, Paulo Gomes Romeu, Vila Virgínia, Ipiranga, Vila Tibério, Parque dos Pinos, Jardim Paraíso, Wilson Tone, Jardim Marquese, Jardim Interlagos, Quintino 2, Jardim Aeroporto, Fazenda da Barra e o Jardim Helena, Parque dos Servidores. Então, a gente estimou aí, de acordo com a abertura dessas escolas, algumas desde o início do ano, fevereiro para Vida Nova Ribeirão, Heitor Rigon e Paulo Gomes Romeu, e ademais aí na evolução do ano, a partir de março, abril. Então, são recursos aí importantes que asseguram e vão assegurar novas vagas em creches para o ano que vem. Aí, ali abaixo, está um pouco mais discriminados os itens aí, que eu acho que, não sei se vale a pena comentar, mas onde que são investidos aí por classificação econômica. Isso já é uma questão mais contábil, mas tem todas onde são os vencimentos, as obrigações. Então, quando é serviço de terceiro, material de consumo, esse tipo de coisa, as construções, etc. Eu acho que aqui, talvez só se alguém quiser fazer algum questionamento, mas essas informações são públicas e por essa classificação econômica, cada um consegue distinguir muito bem onde vão esses recursos. Mas acho que é importante que a Prefeitura está priorizando para o ano que vem a expansão da rede municipal de 0 a 3 anos, que eu acho que vão ser as escolas que a gente vai conseguir abrir, e também na pré-escola da 4 a 5 anos, que vai conseguir absorver aí o aumento de demandas, mais crianças entrando em razão da criação de novas vagas em creches no último ano, já são mais de 1.000 crianças, e também, consequentemente, aí crianças que, em razão dos grandes empreendimentos que vão surgindo na cidade, mais crianças acabam vindo de outros municípios, e tem o atendimento obrigatório na pré-escola, a gente tem que ter espaço já aguardando essas crianças. Eu acho que é importante, pelo nosso quórum, acho que a gente pode abrir a perguntas e ir respondendo ponto a ponto, e aí ampliando a discussão dos assuntos que acho que do que for mais interesse da sociedade. Só uma dúvida aqui. Aqui no primeiro quadro, lá em cima, está lá no Gestão da Oferta de Educação Municipal, creche terceiro setor, é o repasse, né, às entidades conveniadas. As entidades do terceiro setor, as 19 atuais, mais a abertura de novas escolas. Já há uma previsão. Para a gente assinar os termos de colaboração, a gente vai ter que indicar a previsão orçamentária. Então, tudo já foi feito com a devida antecipação. Essa despesa, eu só não encontrei como que está aqui, obviamente não é a mesma, no quadro abaixo, na classificação econômica, qual que seria? Onde que entra? Ela deve estar com auxílios aqui, vamos ver se ela está. É subvenção social? Subvenções sociais, isso. Né? Que dá um pouquinho mais que 32, deve entrar mais alguma outra coisa aqui. Isso. Entendi. Então, isso aqui são as conveniadas. Deve entrar isso, mais a subvenção às APMs, eu imagino, aí daria 35. Mais as pensões APMs, pode ser isso. 32, não, mas daria 35. Mas é uma discussão contábil aqui só. Mas com certeza, pelas rúbricas aqui, deve ser essa. Tá ok. É isso. Para o ano que vem a gente vai repassar um valor per capita de R$ 572 por aluno de ensino integral e R$ 269,71 per capita para ensino parcial, que normalmente é pré-escola. Todas
As crianças de 0 a 3 anos têm atendimento integral no município. É 269 E 71 centavos. A pré-escola. Pré-escola, período atendimento parcial. Isso, R$ 572 reais. Este ano são R$ 550 reais, para o ano que vem R$ 572 reais. Para integral. Para educação integral, exato. Isso aqui é creche, né? Isso. Tá. Agora, para as entidades de educação especial, sempre um pouquinho a mais, normalmente em torno de R$ 800 reais. Se as crianças têm necessidades de atendimento, até de equipamentos, eventualmente a gente repassa um pouco mais para as entidades. Per capita, né? Tá, isso aqui é mensal. Isso. Como é que eu diria? Uma constatação que eu tenho acho que foi o João, né? O Mega que estava perguntando sobre o repasse às APMs. É uma colocação que eu sempre escuto, secretário, que eu acho que valeria a pena a gente pensar em como aprimorar. Antigamente era feito um repasse fixo para a SEI, um outro repasse fixo, um valor um pouquinho a mais para as EMEFs e para as EMEIs um pouquinho diferente também. Aí isso evoluiu. Agora é de acordo com o número de alunos, fica mais próximo da realidade, concordo. Eu acho que um avanço ainda maior seria levar em consideração uma outra variável também, que é tão importante quanto o número de alunos, que é a característica do prédio. Porque a lógica antigamente se uma escola tinha 100 crianças e tinha 200 crianças, ela recebia o mesmo valor da subvenção mensal, né? Agora isso está variando. Se tem menos criança, recebe menos. Se tem mais criança, mais estudante, recebe mais. Ótimo, é uma variável que tem que ser computada. Mas tem uma outra variável que é fundamental, que é a idade do prédio, as características do prédio. Porque eu escuto de muitas diretoras que às vezes ali tem menos aluno do que uma outra escola, mas os custos de manutenção são até maiores, porque o prédio tem 30, 40 anos de idade, então tem um custo de manutenção maior e a verba da subvenção às vezes não é suficiente. Eu estou dizendo isso para que a secretaria possa talvez montar um grupo de investigação, de elaboração de uma nova equação para chegar no cômputo ideal desse valor que é repassado às escolas. Em consideração não somente o número de alunos e a característica, se é SEI, EMEI, EMF, mas uma terceira variável, que é as condições prediais de cada escola. Às vezes, volto a falar, às vezes é uma escola com a mesma quantidade de alunos, mas uma outra é um prédio de 30, 40 anos de idade, outra é um prédio mais novo. É uma demanda recorrente das diretoras, você está ciente disso, mas conte com a gente também no que a gente puder ajudar para a gente tentar chegar nessa equação, tá? O repasse normalmente entre 14 e 19 reais mais ou menos por aluno das escolas, mas eu acho que isso realmente é válido. A gente tem visto aí nessas nossas visitas às escolas que tem escolas aí que merecem uma atenção especial, às vezes seja que a secretaria não teve o mesmo olhar ao longo dos anos, seja o corpo diretivo e também a participação da comunidade escolar na manutenção da escola, a gente vê que realmente merece essa diferenciação. Nesse mesmo assunto, e eu volto a falar muito porque a questão da manutenção da escola diária é uma questão muito recorrente, né, e que tem um impacto muito direto na motivação dos alunos, da comunidade escolar, que em alguns casos, a gente mesmo visitou agora recentemente uma escola, né, Felipe? Em alguns casos eu vejo uma dificuldade muito grande da diretora em lidar com a burocracia das APMs. Então tem uma escola recente que tem meses que a prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação faz o seu papel de fazer o repasse, mas só que a APM não pode usar esse dinheiro. Então a escola fica com mato alto, fica com reforma pendente, então passa meses a fio, isso é muito ruim. Até para o próprio governo, porque quem chega ali acha que é culpa até do próprio governo, né? Então o que acontece? Se montar um grupo de trabalho para pensar ou ter alguém na secretaria sempre à disposição para acompanhar, porque eu vejo assim, tem todo tipo de diretor. Tem diretor que
tem mais habilidade com essas questões burocráticas, tem diretor que tem menos. O que acontece? Aquele diretor que tem menos habilidade, às vezes, ele fica patinando ali, às vezes algo que podia ser resolvido em 1, 2 meses, ele leva 10 meses para resolver. E a escola fica com aquela toda a reforma pendente. Então, se a gente puder ajudar essas diretorias que têm mais dificuldade, acho que assim, passou 2 meses, não está aplicando o recurso da APM está represado no banco, acende o sinal vermelho, já vamos lá ver o que essa diretora está precisando para a gente ajudar, né? Então, isso é uma coisa que eu também já vi em vários casos e a comunidade não entende, acha que às vezes é culpa da secretaria e muitas vezes não é, né? Essa escola que a gente visitou mesmo, eles têm um valor grande para receber, mas o passado ninguém consegue recuperar, que é esses meses todos sem reforma na escola, tá? Então, eu queria só pedir isso para você, secretário, ter alguém na secretaria de olho sempre nas 109 escolas, né, de esse repasse, opa, não está executando esse repasse, o que está acontecendo? Está tudo certinho? Né? Teve uma escola que eu fui também lá em cima, aqui o Leandro assumiu a coordenação da educação infantil, que ele era de uma outra escola, lá na Zona Leste. Como é que chama aquela escola? Era o Leandro, é um diretor. O Leandro assumiu. Não, o Leandro era da Roberto Pontes, perdão, desculpa. Era um outro cara. Só sei que ele estava com o mesmo problema. Tinha 1 ano quase que ele não fazia reforma na escola, chegava em Mato Alto. Por que você não faz? Não, porque a gente não conseguiu resolver o problema no cartório, tem que não sei o quê, blá, blá, blá. Isso, a gente tem que fazer o possível para isso não acontecer, né? Porque quem sofre é a criança, é o estudante, e não adianta achar culpado. Eu acho que o diretor ele tem que fazer de tudo para se virar, mas a gente também tem que dar o auxílio para aqueles que têm mais dificuldade. Então, é um pedido que eu faço, viu, secretário? Obrigado. A gente, agora com a próxima aprovação da PEC, a gente vai passar por esse momento de substituição de diretores, muitos diretores deixando seus cargos, essas APMs provavelmente vão ter esse solavanco novamente, que realmente é uma burocracia, ir aos bancos, cartório, e isso acaba atrapalhando. E também, este ano, os repasses aconteceram a partir de maio, então isso também gerou algum contratempo. Mas eu acho que é isso. Acho que os vereadores, mais alguma ponderação? Perdão pela... Fazer uma pergunta, Márcio? O Márcio quer fazer uma pergunta. Saudação aqui também ao professor Osmar. Obrigado, professor. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Márcio Silva, eu sou presidente do Conselho Municipal de Educação. E a minha pergunta vai em relação ao Plano Municipal de Educação, né? O Plano Municipal de Educação, ele volta a ser debatido pela Prefeitura e é necessário que a gente pense na questão orçamentária para viabilizar o plano. E o que a gente percebe aqui, né, através dessa tabela, é que já existe uma previsão orçamentária com o direcionamento das verbas do orçamento para o ano de 2020 e não deveria ser o contrário, a gente ter um plano aprovado, amplamente discutido com a sociedade, aprovado pela Câmara Municipal e a partir daí a gente pensar no orçamento, porque sem dinheiro a gente não viabiliza. E nesse plano, né, nesse texto base que está sendo retomado, como o vereador Mega colocou, nós temos a previsão orçamentária de 30%, perdão, a previsão de 30% do orçamento para viabilizar essas questões. Até como o vereador Fabiano colocou, em relação à diferenciação dos alunos e das escolas. No plano, é previsto que escolas periféricas recebam mais, né? Até porque a gente não pode tratar desiguais de forma igual. Por isso que nós tivemos aí um debate em torno da militarização das escolas, onde as escolas escolhidas foram as escolas periféricas, devido à sua carência, devido ao baixo índice, né, do desenvolvimento da educação básica e que demanda mais investimentos. Então, a minha pergunta, assim, de uma forma objetiva não seria salutar a gente primeiro discutir e aprovar um plano e depois pensar nessa previsão orçamentária, levando em consideração o que for decidido no Plano Municipal de Educação? Obrigado.
Bom, Márcio, eu reconheço que a velocidade do Plano Municipal de Educação está bastante aquém do que eu gostaria, até do que eu me propus, mas as demandas sempre emergentes são demandas de creches, são demandas de professores, de contratação de professores, são demandas aí de alimentação escolar. Então, N demandas que sempre vão surgindo, a organização do ano escolar para 2020, essa participação que a gente tem tentado ampliar, fazendo grupos de trabalho com todas as representações aí de professores, de coordenadores, de diretores, aí para aprimorar as normativas da Secretaria de Educação, e ocorre que realmente o Plano Municipal de Educação não está na velocidade que a gente gostaria. Mas a gente retomou o texto base, já está no site, eu lembro que você muito bem ponderou. Reconheço que no Plano Municipal de Educação tem coisas bastante positivas, tem coisas que vão ser de difícil viabilização, mas o município vem caminhando e perseguindo as metas aí do Plano Nacional de Educação, que estão traduzidas naquela minuta de Plano Municipal de Educação, especialmente na parte de universalização da educação infantil. Na verdade, acho que até não seria bem o termo universalização, mas ampliar a quantidade de vagas aí na educação infantil. E acho que isso, já conseguimos a universalização da pré-escola, então está um pouco antecipado aí nas metas, mas de alguma forma o município vem ganhando terreno quanto aquelas metas que foram propostas em 2015. Sei que esses números aqui às vezes não traduzem aquilo que está lá, mas eu tenho convicção de que quando foi feita aquela discussão em 2015, não foram projetados os impactos do Estatuto do Magistério, da evolução da carreira dos servidores. E como muitas coisas, acho que aqui no município não foram antecipadas. Acho que é muito fácil, por exemplo, a gente falar que custa 10 milhões de reais por ano para custear a Pacaembu hoje, aquela escola no Jardim Cristo Redentor, mas daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, o valor vai ser mais que o dobro, já descontada a inflação pela evolução da carreira dos seus servidores. Então, o município, quando toma uma decisão, e deveria ter feito isso lá atrás, deveria ter pensado nessas discussões em quanto isso vai custar lá na frente. Hoje é fácil a gente precificar. Lá na frente é um pouco mais difícil, dá um pouco mais de trabalho. Isso que a gente tem feito. Então, quando a gente toma uma decisão de ampliar a quantidade de vagas do município com uma medida alternativa, considerando que esses valores são plenamente controláveis pelo município. Então, e estão muito bem delineados no orçamento. O orçamento, eu realmente temo que os 30% não sejam suficientes nessas condições econômicas do país e quanto o município prevê arrecadar, não sejam suficientes da forma que está legalmente estruturada a Secretaria de Educação a custear aquilo que está no plano. A gente está falando no plano municipal, por exemplo, de custear bolsas de estudos no exterior para professores de língua estrangeira. Eu acho que é difícil a gente chegar com uma discussão dessa aqui para a população. É importante, mas lembrando, só nos anos finais que é ensinado a língua estrangeira, o inglês. Então, se justifica a gente custear aí 1 ano, 2 anos de pós-graduação de um professor no estrangeiro para lecionar inglês em anos finais, sendo que a gente está ainda discutindo se não vale a pena trazer a língua estrangeira nos anos iniciais? Como foi colocado, foi mudado o currículo aqui de Ribeirão, Arte e Educação Física, e é uma discussão se de repente valeria a pena trazer uma língua estrangeira. Escolas particulares estão falando em escolas bilíngues, o município ainda está falando em Arte e Educação Física. Então, tem muita discussão aí, vai ter muita discussão no Plano Municipal de Educação. Então, tem a questão de quantas vagas a gente vai eliminar da rede para criar a integralidade, conforme prevê aí o Plano Nacional da Educação, para mudar a proporção aluno-professor, quantas escolas a gente vai ter que inaugurar.
Então, se hoje já está um pouco difícil, eu acho que algo excepcional tem que aparecer nesse cenário para a gente poder pactuar uma lei. Mas eu acho que vale realmente a discussão, a gente tomar o texto base e ver onde que o município pode direcionar seus investimentos ou buscar recursos fora do que a gente está acostumado para fazer esse novo modelo, para apoiar esse novo modelo. Acho que é isso. A gente tem mais 12 minutos que a gente tem que encerrar obrigatoriamente essa reunião, tá? Depois da sua pergunta, tem duas perguntas escritas aqui com o vereador Mega. Obrigado. Boa tarde, secretário. Boa tarde, vereador Fabiano, mineiro de Uberaba. Doutor Luciano Mega, aqui de Ribeirão. Eu vi a participação de vocês numa mentoria. Ô secretário, educação é primordial para qualquer país, para qualquer cidade, para qualquer estado, para qualquer província. Não adianta eu melhorar a mobilidade urbana se tem escola municipal caindo. Tem aluno que perdeu a vida na questão da instalação elétrica da escola. Verba, investimento no professor tem que ser prioridade. Não é só na campanha, não, eu vou apoiar educação, saúde e segurança, esquece até do meio ambiente. Aí assume, não apoia. Educação é primordial. Eu sou professor, sou escritor, etc. E tem que se virar, não podemos seguir o modelo federal, porque o ministro da Educação é analfabeto, não sabe nem escrever. E o presidente é de 8 a 80. Uma hora é 8, outra hora é 80. E despreparado para o cargo. Então tem que ter uma coisa aqui, eu sei. Entrando num assunto mais político, prepararam tudo para o Geraldo, mas o Geraldo não decolou. Agora nós temos que, Ribeirão Preto precisa ser modelo. Nós temos aí o modelo da moça que foi indicada, vai para Ribeirão, que você volta a ser normal, aquela que enrolou os cabelos lá no carro. O outro aqui foi salvo de um câncer linfático. A saúde está, e a educação precisa melhorar. O município já paga 2 vezes mais que o estado de São Paulo. Eu sou professor da rede estadual, eu sei o que é sofrer lá naquilo. Então, educação é primordial. Não importa, não, mas vou buscar verba, não importa. Primordial para reduzir os problemas de saúde, porque o indivíduo educado, o indivíduo é ensinado, que a educação vem do lar, de ser ensinado, o que vai acontecer? Ele vai conseguir vencer as suas dificuldades, ele vai conseguir ler mais. Paulo Freire é um exemplo, é um gênio. Paulo Freire, que foi mandado embora pela ditadura militar, foi trabalhar na França, que nunca foi comunista, nunca foi nada. Aliás, esse povo fala que a gente é comunista, eles não sabem o que é comunismo. Eu pergunto, me explica capitalismo, comunismo, anarquismo e socialismo. Eles não respondem, porque eles não sabem nada. Infelizmente são enganados. Então, por favor, secretário, a minha solicitação é a seguinte, dos vereadores: educação tem que ser prioridade aqui no estado e no país. Bom, eu não penso diferente disso, de forma alguma. Ribeirão Preto não segue o modelo federal. Do que vem acontecendo no governo federal, que nós fizemos realmente foi a consulta pública, conforme dispõe o decreto federal. Há um programa de governo federal que impõe uma consulta à sociedade. Nós fizemos isso, uma consulta à sociedade. E não é que nós oferecemos 3 escolas, nós identificamos 3 escolas,
fizemos a consulta exatamente conforme as regras colocadas pelo governo federal e 2 delas se manifestaram positivamente. E fizemos simplesmente o encaminhamento. Também a gente entende que não é a solução para Ribeirão Preto. Eu acho que dissociar uma escola da rede pode gerar mais problemas do que soluções. Agora, pessoalmente, eu acredito que Ribeirão, a educação não devolve, a gente não consegue devolver proporcionalmente o quanto o município investe. E essa é a minha luta diária. Tá? Então, às vezes eu falo como administrador de otimizar o gasto, não otimizar o gasto, e também essa questão de gasto, a educação e investimento é sim investimento, do ponto de vista do gasto público é uma despesa, mas gastar melhor esse recurso para investir em áreas que realmente dão resultado. Todo dia eu vejo alguma coisa que não é a mais adequada, que tem uma forma melhor de ser feita ou uma forma regular de ser feita. E é isso que a gente está apoiando. A gente não consegue hoje, por exemplo, absorver a educação infantil com professores da rede. Eu sei que é desejável, mas não cabe. Então, o que a gente pode fazer? Parcerias. O que diz essa Constituição? Diz que é colaboração. Então, a gente trabalha em rede de colaboração com a União, com o Estado e com o terceiro setor. Isso que o Ribeirão Preto a gente tem se empenhado em fazer. O prefeito nunca me disse um não. Tá? Desde que eu fui convidado, tudo que eu pedi a ele se posicionou, pediu para fazer e vem me cobrando. Todas as ideias que são colocadas, muitas delas vêm da própria rede que eu apresento a ele, tudo foi sim, vamos fazer, se isso é positivo para a educação, toque em frente. As indicações, por exemplo, de diretores, todas elas são mediante um processo seletivo. Quando qualquer coisa, ainda que não esteja regulamentado, as indicações são interinas. Então, não há indicação política, por exemplo, de 2017 para cá, em nenhuma escola. Nós estamos num movimento de professores pedindo exoneração para pedir a incorporação em razão da PEC que está saindo aí na Constituição. Todos esses professores que serão nomeados serão mediante um processo seletivo, com bancas de pessoas até de fora da secretaria. Então, a gente realmente quer profissionalizar um pouco mais a gestão da escola. Às vezes, alunos perdem a vida ou escolas são interditadas, não é só por acho que é por uma conjuntura, mas também, às vezes, por uma gestão que falhou na hora de escolher os seus diretores. Não só na parte pedagógica. Eu fico muito confortável de estar à frente da Secretaria de Educação não sendo pedagogo. Muito confortável, porque eu tenho certeza que a maioria dos pedagogos não sabem qual é o papel de um secretário de Educação, qual é o dia a dia de um secretário de Educação. Quando a gente realmente define as normas, trabalha na parte administrativa, financeira, mesmo pedagógica, tem muita coisa que não é o dia a dia da escola e não se ensina numa escola de pedagogia. Então, fico muito confortável. Tá? E eu acho que as coisas já estão melhorando, os resultados estão começando a aparecer. A gente vai virar o ano com 11 escolas em construção, em janeiro teremos 14 escolas em construção. Então, as coisas estão acontecendo, basta ver o Diário Oficial. O que eu tenho trabalhado? Ano que vem, 3 de fevereiro, não vai faltar professor na sala de aula, todas as escolas terão um novo contrato de limpeza, vai ter um contrato de manutenção de áreas verdes, não vai ter mais mato alto, escorpião, problema de poda, manutenção de caixa d'água, N problemas aí de vazamento. Eu posso falar, tinha escola com vazamento de R$100 mil por mês de conta de água, R$100 mil de conta de água que a gente vai ter que pagar para o DARP de um jeito ou de outro. Quantos professores a gente custeia com isso? Então, tem muita coisa que precisa ser feita que é administrativa. Agora, tendo uma boa equipe pedagógica, a gente faz esse direcionamento. Então, nós não pensamos diferente. Realmente, eu acho que o orçamento da educação tem que ser muito bem investido no município. Esse é o meu papel, entregar ano que vem, no 31 de dezembro, todas as escolas ainda em ordem, manutenção para o ano letivo de 2021, professores já contratados, calendário feito, tudo que precisa para uma escola funcionar, professores bem formados, formação continuada, valorizando as pós-graduações, como acontece aqui no município. Então, ouvindo os professores, ouvindo o corpo pedagógico, tudo que a gente puder fazer, vamos fazer. Tenho certeza que a sociedade já está verificando que as coisas estão mudando, que ano que vem vai ser um ano muito mais tranquilo.
Na verdade, eu vou fazer 2 perguntas representando o munícipe. Uma delas já ia fazer, eu só não tinha feito antes porque ela não é relacionada diretamente ao orçamento, mas como a gente está, o senhor me permite falar sobre questões gerais de educação, e a segunda até tem relação com o orçamento, sim. O munícipe, se não me engano, foi o Rodrigo Leone, tem participado bastante, sempre participou bastante dos questionamentos aqui na casa, né? Um munícipe que cobra bastante, do legislativo também, mas do executivo também. E ele faz 2 perguntas, uma é a que eu ia fazer, com relação às OS. Depois que nós aprovamos, que ele fez a pergunta, vou falar como ele perguntou e também vou fazer a minha. Ele perguntou se depois que aprovou as leis das OS, ou melhor, a lei das OS na educação, se foi criada alguma vaga em creche, depois da aprovação da lei. E eu ia fazer da seguinte forma, que o segundo edital de chamamento, ele estava aguardando, né, as OS se manifestarem até o final de outubro, chegamos no final do mês, como é que ficou isso? Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda é uma pergunta dele, ele fala dos 75 milhões aprovados. Na verdade, eu senti que a prefeitura estava se endividando demais e votei contra aquele último empréstimo, mas ele pergunta se desse empréstimo de 75 milhões, quanto vem para a educação? Tá. Vamos lá, sobre as organizações sociais. Bom, eu acho que isso gerou um pouco mais de debate, eu acho que ele foi intenso, mas ele acabou impondo algumas responsabilidades que acho que não seriam dos vereadores. Eu acho que uma boa parte das responsabilidades eram minhas e continuam sendo. Realmente, da forma que a lei foi concluída, ela não gerou interessados e até o momento não foram inauguradas escolas ou não foram geradas novas vagas, como foi feita a pergunta. No entanto, nós não deixamos de manter o ritmo de construção de novas escolas, que eu acho que essa é a parte mais demorada do processo de criação de vagas. Uma escola aí demora entre 8 a 12 meses para ficar pronta. Então, nós intensificamos o trabalho. Então, daquela votação para agora, naquela votação a gente tinha Paulo Gomes Romeu, Heitor Rigon e a Jardim Cristo Redentor em obras. Agora, na sequência, nós estamos aí com a Vila Virgínia licitando, Vila Tibério licitando, Wilson Tony já se iniciou a obra, Jardim Paraíso licitando, então tem Parque dos Pinos, começou a obra. Então, várias escolas do plano de expansão do município, a gente foi dando continuidade. A gente não conseguiu abrir em outubro, agora, qualquer que fosse a decisão, as escolas seriam abertas em fevereiro, seja por profissionais concursados, seja por organizações sociais, organizações da sociedade civil. Então, nós publicamos no dia 30 um edital para organizações da sociedade civil, que são aquelas mesmas entidades que hoje já prestam serviços para o município. As 19 entidades, elas têm qualificação para apresentar uma proposta, e outras que ainda não participam, grandes escolas aí filantrópicas do município, podem apresentar uma proposta nesse novo modelo. Então, essa era uma pergunta. A outra, perdão, se eu... eu queria só que isso depois passasse pelo Conselho Municipal de Educação. Infelizmente, sim, o Márcio, nesse momento, não está aqui, mas ele deve estar por aí, mas a gente precisa discutir, né, secretário, com o Conselho Municipal. Mas eu vejo assim, que se não houver outra forma de fazer, infelizmente, a UES, eu fui contra. Desde o início eu imaginei que podia dar errado, deu errado. A gente talvez tenha que realmente trabalhar com o terceiro setor. Mas está respondida a pergunta, fica para um outro momento. Não, quanto ao Conselho Municipal de Educação, eu posso responder. Isso está previsto na lei da 13019, também que passe no Conselho Municipal de Educação. Na verdade, a lei da OS não prevê, a lei de OSCs prevê. Tá? Então, vai ter um prazo aí de mais ou menos 10 dias, prévio à celebração do termo de colaboração, e ele passa pelo crivo do Conselho Municipal de Educação. Lembrando para quem nos assiste que a 13019 é o marco legal do terceiro setor. Exato. Bom, a segunda pergunta era aquele do montante de 75 milhões que foi o empréstimo que a Câmara aprovou, quanto seria destinado ou será destinado para a educação? Eu não tenho exatamente o número aqui, mas são as construções das escolas desses bairros.
Ó, Vila Virgínia, Ipiranga, Vila Tibério, Jardim Paraíso, Wilson Tone, Jardim Marquês, Jardim Interlagos, Quintino 2, Jardim Aeroporto, Fazenda da Barra. Esses são os bairros que devem receber recursos desses empréstimos da Prefeitura. E também, talvez, nesse empréstimo do Banco do Brasil, que vai ser assinado amanhã, a construção da IMF Domingos Angerame e também da expansão da Raul Machado. Então, realmente tem recursos na educação desses empréstimos. Quero agradecê-lo, secretário, por ter vindo aqui. A gente discutiu junto a importância dessa reunião. Você mesmo apoiou a ideia da gente discutir especificamente o orçamento da educação. E o orçamento está aqui, está aberto. Eu vou também fazer um esforço no meu gabinete de divulgar esse orçamento, essa lâmina aqui especificamente, que ela é clara, né? E o vereador Mega também, muito obrigado pela presença. O João Batista estava aqui até recentemente, membro sempre atuante, seus assessores, a senhora Anitta, e todos aqui presentes, Paula Bonini também, tinha visto no começo, obrigado pela presença, e todos. Até a próxima reunião da Comissão Permanente de Educação. Até lá, estamos à disposição de todos os presentes que nos ouvem aqui, nos assistem pela TV Câmara. Mais dúvidas, a gente está à disposição nos nossos gabinetes e a Comissão Permanente de Educação também. Agradeço a presença também já, anuncio a presença aqui do vereador Nelson das Placas, já no plenário para a sessão ordinária. Obrigado, secretário. Obrigado, Helder. Um abraço. Obrigado aos funcionários da Câmara.